E aí, gente, beleza? Tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre a propriedade da carga elétrica ser quantizada. A gente já discutiu outras vezes aqui o que é a carga elétrica, né? A característica que ela imprime aos corpos de sofrer atração e repulsão. Agora vamos ver que ela é quantizada. Ou seja, esse é o modelo proposto em um determinado momento da física clássica contemporânea. A quantização da carga elétrica. Olha só, a gente vai representar aqui, ó. A carga elétrica, ela é sempre múltipla, a carga elétrica é sempre múltipla de um menor valor. Né? Então, essa aqui é uma equação pequena, né, que ele diz mais ou menos o seguinte: o todo é a parte, vezes o número de partes. Basicamente é isso. É o que a gente chama de física quântica. É a física que trata as grandezas físicas como sendo grandezas físicas quantizadas. Elas não aumentam de forma contínua, elas aumentam em saltos, em degrau. Elas aumentam em quantidades fixas. E essas quantidades fixas são representadas por essa quantidade aqui, que é justamente a carga elementar. Esse E aqui a gente chama de carga, não é E de elétron, é carga elementar. E por que a gente chama de carga elementar? Que é a carga ou de um próton ou de um elétron, que eram as partes indivisíveis até esse momento da história da física contemporânea. A gente não conseguia quebrar prótons e elétrons. Os elétrons até hoje pra gente são considerados caixinhas pretas, eles são unos. Mas o próton hoje a gente sabe o que tem dentro, mas naquela época não. Então era a carga elementar. É a menor carga que existe, a carga de um próton ou de um elétron. E uma das pessoas importantes no processo de descobrir a carga elementar foi justamente o americano Robert Millikan. O Millikan ele fez experimentos dentro de um capacitor. Ele pegou duas placas carregadas com cargas opostas e aspergiu várias gotas de óleo. Essas gotas de óleo elas ficavam sob a ação de duas forças. Elas ficavam sob a ação das suas forças peso e das suas forças elétricas. Várias caíam, várias subiam, mas algumas ficavam em repouso. E aí o Millikan, estudando a igualdade dessas forças, acabou encontrando um valor bem interessante da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O coulombs, uma unidade de carga enorme. Um coulomb é a mesma coisa que 6.250 quatrilhões de cargas. Então essa é a menor carga que existe. Todas as cargas devem ser múltiplas dessa. Você vai ter 1,6 vezes 10 a menos 19, 3,2 vezes 10 a menos 19, 4,8 vezes 10 a menos 19 e assim por diante. Como é que voltando para essa equação, como é que a gente escreve hoje na eletricidade? Esse aqui é a carga livre total. Esse aqui é a carga total, é a carga total de elétrons que não tem par, ou de prótons que não tem par. Esse aqui é o número de prótons menos o número de elétrons. Esse aqui é a diferença do número de prótons e elétrons. E esse E é a carga elementar. Essa carga que o Robert Millikan descobriu. Vamos fazer um teste para terminar? Vamos completar então fazendo um teste. Isso aqui já caiu bastante. Tem o cara chega para você e pergunta assim: olha, essa carga elétrica é consistente? Ela existe? 4 vezes 10 a menos 17 coulombs. Como é que a gente sabe se essa carga existe ou não? Você vai lá na equação, 4 vezes 10 a menos 17, N 1,6 vezes 10 a menos 19. Então o N vai dar 4 por 1,6, que é 2,5. E aqui vai dar 10 a menos 17, esse aqui desce, depois sobe e troca de sinal. E aí você vai ter 2,5 vezes 10 a segunda, que são 250 prótons. E por que prótons? Prótons porque a carga era inicialmente positiva. Então são prótons. Isso aqui existe, essa carga existe, ela é consistente. Agora olha que diferença e ao mesmo tempo perigoso, porque parece a mesma coisa. Olha só, olha essa outra carga.
Eu vou colocar bem de perto esse. Aliás, vou usar esse roxo. Olha esse aqui, ó, Q2 mais 4 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa carga não existe. Se você dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19, corta aqui, ó, é como se a gente tivesse 2,5 prótons. Não podemos. Não podemos. Podemos 2 prótons. Podemos 3. Podemos 57. Mas não podemos 2,5. Ou seja, a carga elétrica é quantizada. Ela é composta de números inteiros da carga elementar que Robert Millikan descobriu. É assim que a gente testa se as cargas são consistentes ou não. Beleza? Então é isso, gente. Se quiser ver se uma carga existe, divida pelo elementar. Tem que dar o número inteiro. Não pode dar o número quebrado decimal. Tchau, gente. Eu sou o Thunder e eu amo física. Tchau.